Para começar, Rogério, muito obrigado por conceder uma entrevista ao meu blog. Queria que você falasse de onde veio o bordão canhão. Como que você ficou marcado? Bom, Rubens, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui com você. Esse apelido foi dado pelo Milton Neves. Em 2001, eu fiz um jogo em Belo Horizonte, Cruzeiro e Palmeiras. E o goleiro Sérgio do Palmeiras fez uma sequência de 4 ou 5 grandes defesas. E eu consegui narrar muito rapidamente o lance, enfim. Era um chute sem que o Sérgio defendeu, a bola bateu na trave, não me lembro se 1 ou 2 vezes, e eu narrei muito bem. E o Milton repetia esse lance no intervalo. O primeiro tempo terminou 0-0, e como eu tinha que repetir lances, enfim, para ganhar tempo, ele começou a colocar esse lance e começou a dizer, olha que rapidez, olha que precisão, parece um canhão, parece um canhão. E aí o operador da época colocou o efeito do tiro do canhão. E a partir dali o Milton me batizou como canhão. E ficou, né? Aí, gostou da apelido? Ótimo, sensacional. Um padrinho como esse também ajuda. O que o rádio significa para você? Tudo. Eu nasci no rádio, comecei menininho com 12 anos de idade. Tudo que eu tenho e que eu não tenho, eu ganhei do rádio. Significa tudo para mim, tudo. Eu já ouvi falar que para ser narrador tem que ter dom, tem que ter técnica. Existe mais alguma outra coisa, algum outro ponto que você gostaria de colocar? Eu acho que o dom é principal. Você tem que desenvolver isso, é óbvio, né? Não é uma profissão ou uma especialização que você aprende numa faculdade, né? Ou fazendo um curso por correspondência, é muito complicado. Evidentemente, tendo o dom, você aprimora, você, enfim, faz as suas narrações brincando, vendo jogos pela TV, e vai tentando descobrir realmente se você consegue ter o talento para fazer aquilo. A técnica você adquire depois. Acho que o fundamental é você saber se você leva jeito para a coisa. Em levando jeito, a consequência, o resto é consequência. Por que ouvir jogo em rádio é melhor que em televisão? Eu assisto o jogo na televisão e abaixo o volume. Muitas pessoas fazem isso. É porque pelo rádio você é obrigado a criar a imagem, né? Você, eu digo, o ouvinte cria a imagem daquilo que o narrador, de que o locutor está passando. E a televisão, você tem a imagem à sua frente e você fica meio que despreocupado. Você sabe o que está acontecendo. Não que no rádio o locutor minta para dizer que está acontecendo uma coisa e acontecer. Não é isso. Mas é pelo próprio ritmo das palavras, enfim, aquele jogo, os efeitos, aquelas palavras, aquilo encanta, né? Aquilo chama, aquilo aproxima. Deve ser isso, o encanto do rádio, né? Legal. Você já pensou em trabalhar na televisão? Já pensei em trabalhar na televisão. Inclusive trabalhou na TV Record, né? Trabalhei na TV Record. Foram poucos meses, 4 ou 5 meses apenas, num projeto que era para mostrar na época a Série B do Campeonato Brasileiro em 2004. Mas já tive outros contatos, enfim, outros convites. Na época não me interessaram, mas quem sabe, né? Uma hora aparece alguma coisa. Bacana. Você já viu alguma crítica de torcedor ou algum comentário assim, Rogério, você é São Paulino, que você narra muito bem o gol do São Paulo, ou do Corinthians, do Palmeiras? Já, a todo momento, isso acontece muito. E tem o contrário, né? Poxa, você não gosta do meu time, o grito do gol do meu time. Uma vez um cara teve a capacidade de cronometrar o tempo do grito de gol. Eu não vou me lembrar o número exato, mas ele falou assim, poxa, você gritou o gol do meu time, ele era corintiano, você gritou o gol do meu time, durou 18 segundos. O gol do Palmeiras durou 25. Desculpa, mas eu, na hora que grito o gol, eu não fico cronometrando para saber qual é o maior, qual é o melhor, ou menor, né? E eu não tenho preferência de grito de gol em tamanho. Para mim, tanto faz, tanto fez. Não existe esse negócio de falar, o gol do meu time eu vou narrar mais emoção. Claro, até porque você trabalha para rádio. Claro que não, eu trabalho para vários torcedores, né, para as pessoas, então eu não posso... É claro, por exemplo, um jogo de seleção brasileira, você vai botar um pouco mais de emoção e você vai torcer pela seleção do seu país, né? Agora, jogos de clubes não, é completamente diferente, é muito diferente. Para finalizar esse primeiro bloco, eu queria que você desse uma dica para quem sonha em ser narrador, para quem estuda rádio e TV, para quem quer fazer um curso de locução e ser narrador esportivo de rádio. Eu acho que o fundamental é primeiro você descobrir o dom. O que eu vejo muito hoje é o garoto imaginar que não, eu quero ser narrador de futebol e pronto. Não é bem assim. Você pode ser um narrador de futebol. Talvez você não seja um narrador de futebol com alguma qualidade para depois desenvolver o seu trabalho e conseguir alguma coisa lá na frente. É necessário primeiro você tentar aprimorar. Se você tem o dom para isso, procure descobrir. Não é assim. Acordei, hoje quero ser narrador de futebol. Acordei, hoje eu quero ser médico. Não é assim, né? Tudo começa lá devagarinho, degrau por degrau. Mas é muito interessante que as pessoas, que os jovens, eu uso muito isso dos jovens, essa intenção, essa vontade. Acho muito legal, isso é gratificante. Bom, então agora vamos para o segundo tempo, tabelinha. Rogério, gol. Um gol marcado por Neymar contra o Internacional na Vila Belmiro, em que ele dribla quase todo mundo, sai do meio do campo. Nossa, se não me engano, 2011. E esse é um gol interessante porque, na verdade, a única coisa que eu não fiz aquele dia foi narrar o gol.
Eu comecei a torcer pelo menino para ele fazer o gol. Então, eu esqueci que eu estava transmitindo o jogo. Chegou a um ponto que eu não narrava mais. Eu perdi o fio da meada. Isso eu confesso agora. Mas ficou legal. Vem no meio, Bolatti foi driblado, Neymar escapou, fintou mais um na área, vai fazer um golaço, bateu, vai entrando, é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Sensacional! Gol de Pelé! Gol de Pelé! Na casa do Pelé, o gol é de Pelé! Neymar saiu do próprio campo! Driblando meio time do Inter, meio time do Inter, só não passou pelo goleiro Muriel, quando entra na área, dá um toque com categoria que só craques possuem. Na época eu recebi uma TV japonesa e uma TV norte-americana que fizeram matérias mostrando o gol, colocando a minha narração, evidentemente que depois traduzindo para a língua deles, enfim, mostrando como era a empolgação e o que aquele gol causou. Sem contar os milhares de acessos que esse gol teve no YouTube e tem até hoje. Foi muito legal, mas chegou um determinado ponto que eu não narrei mais. Eu comecei a torcer pelo gol. Eu era um cara sentado na arquibancada esperando a bola entrar. Um jogo. Um jogo que, sem dúvida alguma, marcou para mim, e não foi por beleza, por técnica, enfim, por qualidade, foi pelo que aconteceu, né? 2000, aquela final da Copa João Avelange, em que eu estava chegando na Jovem Pan, cheguei 2 meses antes, fui escalado para aquela final em São Januário, em que o alambrado caiu e muita gente se machucou. Aquilo me marcou muito, né? Porque foi uma coisa desesperadora. Eu estava numa cabine aquele dia. Mas muitos companheiros estavam colocados dentro do gramado de São Januário, exatamente quase que embaixo daquele alambrado. Então, eu me lembro de olhar para o lado direito e ver o alambrado caindo e as pessoas, como se fosse uma nuvem, como se fosse uma onda, né, no mar batendo. E a preocupação era de repente não machucar companheiros que estavam ali. É claro que também a preocupação com as pessoas que se machucaram. Mas aquele jogo foi marcante exatamente por isso. Bacana. Um jogador. Um jogador é muito difícil, né? Eu acompanhei algumas gerações, né? Eu tenho quase 50 anos. Eu acho que dos mais recentes, ou o mais recente é Neymar, né? Você transmitir um jogo com o Neymar, e eu tive essa sorte de transmitir jogos do Neymar jogando pelo Santos, estando aqui no Brasil, era algo em que você chegava, por mais previsível que você pudesse imaginar alguma coisa que ele fosse fazer em campo. Quando ele pegava na bola, você sabia que você tinha que se preparar para alguma coisa, porque ele ia fazer alguma coisa. E o repertório dele era muito grande, né? Então não era a mesma finta toda hora, era sempre um jeito diferente. Neymar. Um estádio. Um estádio que me marcou muito foi o Maracanã. Eu fui algumas vezes ao Maracanã, Maracanã antigo, não o Maracanã reformado para a Copa do Mundo. Tem a alma de Maracanã, como muitos falam. O novo? Não, o antigo. Sim, não, tinha todo o encanto, E era o maior estádio do mundo à época, né? Então eu fui àquele estádio e ficava um menininho caipirinha do interior que de repente pisa no Maracanã. Era o estádio que me encantava muito. Um vexame no futebol. O 7-1. O 7-1 foi é unânime. É unânime. E é muito marcante, né? Porque é muito atual. Um narrador. Osmar Santos. Por quê? Pela criatividade, pela genialidade. O Osmar, ele não narrava o jogo. O Osmar, ele abrilhantava uma partida de futebol, né? O Osmar, se você prestar muita atenção, você não consegue descobrir exatamente em todos os lances onde está a bola, o que está acontecendo. Você consegue saber que está no pé de fulano, beltrano. Mas ele com aquele repertório, aquelas tiradas, aqueles bordões, ele encantava, né? A voz do Osmar Santos é a voz padrão de um locutor esportivo, não tem como. Para finalizar esse segundo tempo, ser narrador de rádio é? Muito gratificante, muito emocionante e sacrificante também, com toda certeza. Então é isso aí, Rogério, muito obrigado. Obrigado, Rubens, eu que agradeço. Meu blog. Alegria. Então ficamos por aqui, até a próxima. Valeu!